E aí, minha joia, beleza? Bem, hoje a gente vai falar um pouco sobre as duas vezes que os times cearenses poderiam ter ido para a Libertadores, mas acabaram não indo. Bom, o Fortaleza esse ano conseguiu a inédita vaga para a Libertadores, né, ao chegar na quarta colocação no Campeonato Brasileiro, garantindo assim, né, a vaga nas fases de grupos da competição de 2022. Mas não foi a primeira vez que o Leão conseguiu realmente conquistar uma vaga para uma Libertadores, né? E o Ceará também já deixou de disputar a Libertadores e eu vou dizer o motivo para vocês agora. O Fortaleza deixou de disputar uma Libertadores no ano de 1969, porque no caso, no ano de 1968, ao disputar a Taça Brasil da época, conseguiu chegar à final contra o Botafogo. E o regulamento da competição dizia que os dois finalistas já estariam classificados para a Libertadores, né? Seriam os dois representantes brasileiros na Libertadores do ano seguinte. Então, que diabo é que o Fortaleza fez que ele jogou aquela Libertadores? O Fortaleza estava fazendo o que de mais importante do que disputar uma Libertadores, né? Seria um feito grandioso para um time cearense naquela época. Antes do Brasil ser tri, já tinha um cearense jogando Libertadores. Bom, eu vou lhe dizer o porquê que o Fortaleza não jogou. Porque naquela competição tinha um regulamento que era assim, um negócio ridículo, para não dizer outra coisa, né? Para não dizer um palavrão aqui, era um negócio totalmente ridículo. Que nem o Vavá Maravilha, né? O Homem Mau. Ridículo! O Fortaleza deixou de disputar simplesmente por causa que esse campeonato ele tinha um tal de jogo de desempate. O saldo de gol não valia de nada nesse campeonato. O Botafogo pegou nas quartas de finais um time chamado Metropol. E esse Metropol já tinha feito grande feito, que era de tirar o Grêmio da competição, né, na fase regional. E no caso o Metropol ia jogar contra o Botafogo as quartas de finais, tentando melhorar ainda mais o seu desempenho na competição, né? E no caso, foi para o Rio de Janeiro jogar a primeira partida. Foi tentar melhorar o desempenho, levou somente uma pisa de 6-1 do Botafogo. Saiu sem pai nem mãe de lá e voltou para Santa Catarina para tentar reverter o placar. Que no caso era só ganhar, qualquer placar. Porque o regulamento não tinha saldo de gol. Ou seja, se o Metrópole ganhasse de 1-0, ele conseguia um jogo de desempate para tentar passar do Botafogo. Se ganhasse de 1-0 esse jogo de desempate, quem passar era ele. Sendo que o Botafogo meteu 6-1 nele no outro jogo, né? Você vê como é que é a confusão que tava. Enfim, adivinha o que foi que aconteceu? 1-0 pro Metropol em Santa Catarina. E o que foi que aconteceu? Teve que ser remarcado um jogo de desempate. Por causa desse regulamento ridículo e pela falta de organização também da CBD na época, né? Esse jogo de desempate já demorou a ser marcado. E quando foi marcado para o Rio de Janeiro. E lá no Rio, o jogo estava no segundo tempo, a partida estava de 1-1 e caiu um pau d'água lá, meu amigo, que o juiz teve que apartar a partida. O juiz disse que a partida não ia mais ser continuada, não tinha mais condições de continuar. E nesse caso, teria que ser remarcado mais um jogo para definir quem é que passaria nessas quartas de final. A quarta de final mais disputada da história, né, foi essa daí, porque pelo amor de Deus. E aí nessa arrumação de marcar mais um jogo, nessa arrumação de marcar o primeiro, tem que marcar outro, nessa arrumação toda passou 4 meses e não daria mais tempo a competição finalizar antes de começar a Libertadores. E foi justamente esse o motivo de Botafogo e Fortaleza, que é o citado aqui do vídeo, não serem classificados para aquela Libertadores, né? No fim das contas, o Metropol nem apareceu para outra partida e o Botafogo acabou se classificando. Aí passou pelo Cruzeiro nas semifinais e foi pegar o Fortaleza na final. O Fortaleza tinha passado nas semifinais pelo Náutico. E aí na final, o jogo aqui no Presidente Vargas, o Fortaleza empatou com o Botafogo, né, por 2-2, dando alguma esperança para o torcedor tricolor, pelo menos o título, já que nem mais para a Libertadores. Mas quando chegaram lá no Rio, acabaram levando 4-0, né, daquele Botafogo que era muito forte, treinado pelo Zagallo, tinha o Paulo César Caju também no elenco. E o Botafogo acabou se sagrando campeão. Mas o que acontece? Se o Botafogo tivesse usado pelo menos um desses 4 gols que ele fez contra o Fortaleza para empatar aquele jogo lá, talvez os dois estivessem disputando a Libertadores, né, na época. Bom, e foi assim que acabou a participação do Fortaleza.
naquela competição, sem jogar Libertadores por culpa de um regulamento esdrúxulo, né, da CBD, que era a CBF na época. Bom, já o Ceará foi um pouco diferente o que aconteceu. O Ceará deixou de participar de uma Libertadores, que seria a Libertadores de 1995, por conta da final da Copa do Brasil de 94, onde teve um erro grotesco de arbitragem, né? Bom, até chegar nesse erro, a gente vai falar um pouco sobre a campanha do Ceará na competição. Bem rápido, bem por cima mesmo. O Ceará acabou pegando o Palmeiras nas oitavas de final, o grande Palmeiras, que era um dos melhores times na época. Palmeiras da Parmalat, né, que tinha Roberto Carlos, que tinha Evaí, que não perdia um pênalti, o homem, uma máquina. E o que aconteceu? O primeiro jogo 0-0 no Castelão. O Ceará, né, buscando a classificação, acabou forçando um pouco o jogo e conseguiu 0-0 para decidir lá no Parque Antártica, ou Palestra Itália, como preferir, né? E lá acabou que o Palmeiras e o Ceará empataram em 1-1. Teve até um pênalti no jogo que foi defendido pelo goleiro Chico do Ceará, e foi uma das poucas vezes que se viu o Evaí perder um pênalti, né? Foi justamente contra o Ceará naquela época. O Ceará estava com tudo para chegar mais longe na competição. Então passou do Palmeiras, passou do Internacional nas quartas de final. Bom, e nas semifinais o Ceará acabou pegando o Linhares do Espírito Santo, que já havia eliminado na competição o Fluminense. Depois pegou uma chave ali fácil e conseguiu chegar até as semifinais, né? E aí o Ceará empatou de 0-0 o primeiro jogo, venceu o segundo por 1-0 e chegou até a final. Então ele conseguiu chegar na final, na grande final da competição, para jogar contra o Grêmio. E foi assim, no primeiro jogo, novamente o Ceará usou uma estratégia que eu acho que ele estava usando a competição toda, né? Do gol fora. No primeiro jogo o Ceará acabou empatando por 0-0 de novo, né? E o jogo foi ser decidido lá no Estádio Olímpico do Grêmio. Lá aos 3 minutos do primeiro tempo o Grêmio já fez um gol, o que daria o título ao Grêmio, no caso. Então o Ceará começou a melhorar na partida, começou a ter mais oportunidades, né? Em certos momentos foi até melhor que o Grêmio na partida. A partida foi uma partida muito boa, realmente. Os dois goleiros fizeram boas defesas, jogadas de efeito, lençóis, como o do Sérgio Alves também, grande jogador do Ceará, que na época estava começando, fez alguns lances de efeito, né? Deu um lençol, deu alguns chutes a gol, mas nada de o Ceará fazer gol, conseguiu um empate que daria o título, né? Até que no determinado lance, o lateral do Ceará acaba lançando na área o Sérgio Alves, e ele estaria em condições de fazer o gol naquele momento. E realmente, a gente que acompanhou um pouco do futebol do Sérgio Alves sabe que ele, nem naquela época, nem hoje ele perdeu um gol daquele, não tinha perigo dele perder aquele gol. E aí o zagueiro do Grêmio acabou derrubando ele dentro da área. Isso o Godoy acabou não marcando o pênalti, né? O pênalti claríssimo. E mais do que isso, lembrando um pouco o episódio de 2005 do Inter e Grêmio, né? Aliás, do Inter e Corinthians, que o Tinga sofreu aquele pênalti e acabou sendo expulso. O Sérgio Alves também foi expulso na partida por conta de reclamação daquele pênalti óbvio que não foi marcado. Se tivesse sido marcado, o Sérgio Alves iria para a cobrança, obviamente, e como a gente conhece ele, era grande a chance dele fazer aquele gol, né? Eu não estou dizendo aqui que o Ceará faria o gol, ou que o Grêmio posteriormente não poderia fazer outro gol, não. Mas foi um erro de arbitragem que prejudicou sim o Ceará na partida. E prejudicou até emocionalmente, pois depois do gol, em alguns lances depois, acabou tendo sido um zagueiro do Ceará expulso também, né? E com isso acabou que o Grêmio não deu mais chances de o Ceará fazer mais gols. Teve até uma foto no final com os lances do jogo, mas o cara isolou a bola. E aí acabou o jogo e o Grêmio acabou sendo campeão daquela Copa do Brasil. O Grêmio não tinha nada a ver com isso, aproveitou e foi campeão. Mas poderia ter sido diferente se não fosse uma arbitragem, no mínimo, duvidosa do Godoy, né? O grande árbitro Godoy, que na época acabou falhando, né? O saudoso Godoy já, que está no céu, que Deus o tenha. Bom, e essa foi a vez que o Ceará poderia ter ido para a Libertadores, mas não foi, né? E assim a gente finaliza o vídeo. Você que gosta do nosso conteúdo, eu peço que você dê uma força aí pra gente, vai deixando o like. Se inscreva também no canal, né? Nós vamos começar a ver mais vídeos sobre o futebol cearense, um pouco do passado do nosso futebol que a gente desconhece. Futuramente a gente vai ver também do futebol nordestino,
futebol nacional e aí a gente dá uma olhada no futebol mundial, né? Por que não? Mas sempre falando um pouco mais daquela época mais saudosa, aquela época mais antiga, que a gente acaba não tendo tanto conhecimento. E eu não estou aqui dizendo que aquela época foi melhor para o futebol, mas eu estou dizendo que aquela época realmente deu saudades e continua dando saudades até hoje. Então obrigado pela força, galera. Até o próximo, hein? Valeu!